Marcos capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência:
ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi! E beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o acharam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse:
Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és tu também Galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, pensando nisto, chorou.